Tarcísio, o comunista. A reforma tributária foi aprovada e, em um dos momentos da discussão da reforma, a presença do governador de São Paulo foi fundamental. Com isto, ele ganhou a popularidade do PIB brasileiro, porque, na verdade, é a primeira manifestação de um político que traz a sua opinião para o bem do país e não para o seu partido. E isso fez com que Bolsonaro, ou de uma certa forma, o excomungasse. Com a presença de Tarcísio em Brasília na discussão da reforma tributária, 20 membros do partido do PL votaram com ele. Isso é um bom sinal para a política brasileira. É um sinal de que as coisas estão começando a se modificar. Ou seja, o Tarcísio deve, e ele nunca negou isso, o seu agradecimento, a sua afeição ao presidente, ao ex-presidente Bolsonaro, porque, na verdade, Tarcísio nasceu exatamente do governo de Bolsonaro. Foi um ministro que se destacou e que teve o apoio do presidente para ser governador de São Paulo. Foi aceito pela direita, pela direita paulista, né, de uma certa forma. A direita paulistana é de esquerda, mas a paulista é de direita. Bolsonaro não gostou da atitude de Tarcísio na votação da reforma tributária, mas o importante é o seguinte: há uma confusão geral, generalizada, e a sociedade, como não acompanha, essa reforma não é do Lula, essa reforma está sendo discutida há 25 anos. Aliás, se dependesse do PT, não sairia reforma nenhuma, porque essas reformas foram iniciadas no governo do Fernando Henrique Cardoso. A reforma tributária, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, em que o PT simplesmente, na época, nos seus primeiros governos, tinha maioria na Câmara e não deixou as reformas progredirem, né? Tivemos uma reforma previdenciária de 25 anos depois, uma reforma tributária de 30 anos depois. Então, a reforma tributária é uma mudança para um país moderno, para um país que quer crescer, um país que está amarrado a estruturas antigas, e isso faz com que a gente fique para trás. Ou seja, o Brasil não cresce há mais de 40 anos, a indústria, de uma certa forma, é penalizada pelo setor, pelos tributos, e é a que menos cresceu, e é a que mais desapareceu do PIB brasileiro. O setor de serviço cresceu muito, o setor agro se mantém forte, e a indústria simplesmente desapareceu, em função desse emaranhado que é a nossa reforma tributária. Então, a reforma tributária é um passo, não sei quais as consequências disso, porque, na verdade, é uma reforma longa, que não se realiza amanhã, que não teremos os resultados amanhã, são resultados previstos para daqui a 8, 10 anos. Enfim, mas, de qualquer forma, é uma discussão séria que o país precisa fazer, como agora precisa também fazer essas reformas que o PT, de uma certa forma, emperrou, a questão do marco do saneamento básico, a questão da privatização da Eletronorte. Enfim, são coisas que o governo do PT cria diante da situação política. Ou seja, ele quer tirar partido de tudo quanto de qualquer situação, né? Mas no cenário nacional político, essa atitude do Tarcísio é um divisor de águas.
Ou seja, ele está, de uma certa forma, encorajando a outras lideranças a aparecerem no cenário, porque essa última pesquisa que foi feita, na esquerda, o único candidato que existe é o Lula, e com uma distância brutal é o Haddad. Ou seja, continuamos com os mesmos elementos. Do outro lado, a mesma coisa à direita é o Bolsonaro, não pode ser eleito, mas é o que tem força política. Ou seja, são os mesmos. Isso é importante porque o Tarcísio, de uma certa forma, cria uma direita como deve ser feita. Uma direita que deve cuidar dos interesses do país, como uma esquerda que deve cuidar dos interesses do país. Não uma esquerda e uma direita que cuidam dos seus interesses próprios. Então, eu acho que o Tarcísio, de uma certa forma, está se descolando da imagem do presidente Bolsonaro, o que é bom para ele. E o Lula talvez esteja na situação pior, porque ele não é ele ou ele, não tem outro, né? Então, o governo Lula tem uma responsabilidade muito grande, porque se for um mau governo, ele vai fortalecer a direita. Então, o jogo político no Brasil, pelo menos, está sendo feito de uma forma pacífica, de uma forma de diálogo e de um acontecimento que a própria sociedade está percebendo essas mudanças. E isso é extremamente positivo. Não vamos resolver todos os problemas do Brasil, não vamos surgir os grandes líderes, mas é um início de uma nova política, de uma nova feição, da qual a sociedade precisa participar. Ela não pode ficar alheia a esse movimento que está ocorrendo. Então, se a direita de Bolsonaro assustou o país, a direita de Tarcísio pacifica o país. O problema agora está com a esquerda, que não sabe o que fazer.